Bizeil, Deus está limpando seu caminho para algo muito maior. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo na sua vida neste exato momento. E se as perdas que você está enfrentando não forem sinais de fracasso? E se os atrasos não forem castigos? E se as portas que estão se fechando não forem rejeições, mas proteção? Pare por alguns segundos e pense. Quantas vezes você pediu a Deus uma mudança? Quantas vezes você orou por prosperidade, crescimento, abundância, paz financeira e uma vida melhor? Agora, reflita sobre algo que poucas pessoas conseguem entender. Antes de Deus entregar algo maior, Ele frequentemente remove aquilo que não pode acompanhar o próximo nível da sua vida. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste, porque a limpeza parece perda, a preparação parece atraso, a proteção parece rejeição. Mas existe um padrão que aparece repetidamente na história dos homens e mulheres que viveram grandes transformações. E ninguém representa melhor esse processo do que Jesus Cristo. Sim, antes de cumprir seu propósito, antes dos milagres, antes das multidões, antes da influência que transformaria a humanidade para sempre, Jesus passou por preparação. Passou pelo silêncio, passou pelo deserto, passou pelos testes, passou pelas tentações. Passou por momentos que, para qualquer observador comum, pareciam dificuldades sem sentido, mas não eram. Cada desafio estava preparando sua mente, seu espírito e sua missão. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja removendo distrações, talvez esteja afastando pessoas, talvez esteja encerrando ciclos que você insistia em manter, talvez esteja fechando portas que você acreditava serem indispensáveis. Porque aquilo que Deus preparou para você exige uma versão mais forte, mais madura e mais disciplinada de quem você é hoje. Se esta mensagem já está falando diretamente ao seu coração, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu gostei e escrever nos comentários. Eu confio no processo de Deus. Sua participação fortalece esta comunidade e ajuda esta mensagem a alcançar pessoas que também precisam ouvir isso. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega consigo a semente de uma vantagem equivalente. Mas existe algo ainda mais profundo. Quando essa verdade é combinada com fé, ela se transforma em uma força praticamente imparável. Porque você deixa de enxergar problemas como obstáculos definitivos. Você passa a enxergá-los como etapas. Você entende que cada dificuldade está moldando capacidades que serão necessárias no próximo capítulo da sua jornada. Observe sua própria vida. Talvez pessoas que estavam ao seu lado tenham desaparecido. Talvez amizades antigas tenham perdido sentido. Talvez ambientes que antes pareciam confortáveis agora estejam gerando desconforto. Isso acontece porque crescimento cria incompatibilidades. O lugar que serviu para sua fase anterior pode não servir para sua próxima fase. Jesus também experimentou isso. Nem todos compreenderam sua missão, nem todos acreditaram nele, nem todos permaneceram ao seu lado. E mesmo assim, ele continuou avançando. Sem aprovação, sem aplausos, sem garantias visíveis, porque sua confiança estava no propósito. E essa é uma das maiores lições para qualquer pessoa que deseja prosperar. A prosperidade verdadeira começa quando você para de depender da validação das outras pessoas, quando sua direção passa a ser guiada por convicção, quando sua disciplina permanece mesmo nos dias difíceis, quando sua fé continua firme, mesmo quando nada parece acontecer. É justamente nesse ponto que muitos desistem, porque o resultado ainda não apareceu, o dinheiro ainda não chegou, a oportunidade ainda não surgiu, o reconhecimento ainda não aconteceu.
Mas existe uma verdade poderosa. As maiores transformações acontecem no invisível antes de aparecerem no visível. Uma árvore cresce primeiro debaixo da terra. Uma construção começa pelos alicerces. E Deus trabalha da mesma forma. Primeiro, Ele fortalece sua estrutura. Depois, Ele libera a expansão. E é por isso que este período que parece tão confuso pode ser, na verdade, o maior sinal de que algo extraordinário está sendo preparado para você. Quando Deus começa a remover o que está atrasando sua missão, existe um momento muito específico que antecede toda grande transformação. É quando Deus começa a remover aquilo que você acreditava ser indispensável. E quase ninguém interpreta esse momento corretamente, porque a mente humana foi treinada para associar crescimento com ganho imediato. Mas muitas vezes o crescimento começa com perdas. Jesus ensinou isso de forma poderosa. Para que algo novo nasça, algo antigo precisa morrer. Para que um novo capítulo comece, um capítulo anterior precisa ser encerrado. O problema é que quase sempre tentamos segurar aquilo que Deus está tentando retirar. Seguramos relacionamentos, seguramos hábitos, seguramos crenças limitantes, seguramos ambientes que já não contribuem para nosso crescimento. E enquanto fazemos isso, acabamos atrasando nossa própria evolução. Observe a trajetória de Jesus. Ele nunca correu atrás de aceitação. Nunca perseguiu popularidade, nunca negociou sua missão para agradar pessoas. Ele entendia algo que poucas pessoas entendem hoje. O propósito é mais importante que a aprovação, e essa é uma das maiores mudanças que acontecem antes da prosperidade. Você para de viver para impressionar os outros. Você começa a viver para cumprir sua missão. Nesse momento, algo extraordinário acontece. Sua energia deixa de ser desperdiçada. Sua mente ganha clareza. Suas decisões ficam mais inteligentes. Seu foco aumenta e sua capacidade de identificar oportunidades cresce de forma impressionante. Napoleon Hill afirmava que a definição exata de propósito é o ponto de partida para toda realização. Mas existe um detalhe que poucas pessoas percebem. Antes de receber clareza, muitas vezes você experimenta confusão. Antes de encontrar direção, você passa por momentos de dúvida. Antes de descobrir seu verdadeiro caminho, você percebe que vários caminhos antigos não funcionam mais. É exatamente por isso que tantas pessoas sentem uma estranha inquietação pouco antes da virada. Nada parece satisfazer. Os mesmos lugares já não trazem alegria. As mesmas conversas parecem vazias. Os mesmos objetivos já não inspiram. Isso não significa que algo está errado. Significa que você está crescendo. Deus está ampliando sua visão. Ele está preparando você para enxergar possibilidades que antes eram invisíveis. E quando isso acontece, surge um dos sinais mais fortes da preparação divina: a disciplina. Você começa a entender que fé não é apenas acreditar. Fé também é agir. Jesus nunca ficou parado esperando milagres acontecerem. Ele caminhava, ensinava, servia, persistia, avançava todos os dias, mesmo enfrentando críticas, mesmo enfrentando perseguições, mesmo enfrentando rejeições. E aqui existe uma lição gigantesca para qualquer pessoa que deseja prosperar. A prosperidade não é construída apenas por inspiração. Ela é construída por repetição, por hábitos, por consistência, por decisões tomadas diariamente. Muitas pessoas oram por abundância, mas continuam cultivando pensamentos de escassez. Oram por oportunidades, mas permanecem paralisadas pelo medo. Oram por crescimento, mas continuam presas aos mesmos comportamentos. E então se perguntam por que nada muda. A verdade é simples: Deus abre portas, mas cabe a você atravessá-las. Deus envia oportunidades,
mas cabe a você agir. Deus oferece direção, mas cabe a você caminhar. É por isso que os períodos difíceis possuem tanto valor. Eles revelam quem realmente está disposto a continuar. Quando tudo está fácil, qualquer pessoa segue em frente. Mas quando surgem obstáculos, apenas os comprometidos permanecem. E são justamente esses que experimentam as maiores transformações. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase agora. Uma fase onde parece que tudo está demorando, onde os resultados ainda não apareceram, onde as respostas ainda não chegaram. Mas olhe para trás. Você já não é a mesma pessoa de meses atrás. Sua mentalidade mudou, sua visão amadureceu, sua fé ficou mais forte, sua resistência aumentou. E isso não aconteceu por acaso. Foi preparação, foi treinamento, foi crescimento invisível. Porque quando Deus decide levar alguém para um nível maior, Ele primeiro fortalece a estrutura capaz de sustentar essa nova realidade. Ninguém recebe uma grande responsabilidade sem antes desenvolver capacidade para carregá-la. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Enquanto muitos enxergam atrasos, Deus está construindo fundamentos. Enquanto muitos enxergam perdas, Deus está criando espaço. Enquanto muitos enxergam rejeições, Deus está redirecionando caminhos. E quando você compreende isso, algo muda dentro de você. Você deixa de lutar contra o processo. Você começa a cooperar com ele. E é exatamente nesse ponto que os sinais da virada começam a aparecer de forma cada vez mais clara. Os sinais que aparecem pouco antes da grande virada. A maioria das pessoas acredita que a prosperidade chega de forma repentina, como se um dia comum fosse interrompido por um milagre inesperado. Mas a verdade é diferente. Antes da grande virada existem sinais, pequenos sinais, detalhes que passam despercebidos para quem não está atento. E é exatamente por isso que tantas pessoas abandonam o caminho poucos metros antes da linha de chegada. Elas interpretam os sinais da preparação como sinais de fracasso. Mas quando você entende como Deus trabalha, tudo muda. Um dos primeiros sinais é a clareza. Durante muito tempo, você pode ter vivido confuso, pulando de ideia em ideia, mudando de direção constantemente, sem saber exatamente qual caminho seguir. Mas, de repente, algo acontece. Sua mente começa a enxergar com mais nitidez. Você percebe o que realmente importa. Aquilo que antes parecia urgente perde importância. Aquilo que parecia impossível começa a parecer alcançável. E essa clareza não surge por acaso. Ela é resultado do trabalho silencioso que Deus realizou dentro de você durante os períodos difíceis. Outro sinal poderoso é a mudança das suas companhias. Pessoas que antes ocupavam espaço central em sua vida começam a desaparecer naturalmente, sem brigas, sem conflitos, sem grandes explicações. Simplesmente deixam de fazer parte do seu caminho. Isso acontece porque cada nível exige uma mentalidade diferente. Nem todos estão preparados para caminhar na direção que Deus está levando você. Jesus viveu isso intensamente. Muitos o seguiram pelos milagres, mas poucos permaneceram por causa da missão. E essa diferença continua existindo até hoje. Algumas pessoas caminham ao seu lado enquanto tudo está confortável. Outras permanecem quando o propósito exige sacrifício. É nesse processo que Deus revela quem realmente faz parte da jornada. Existe também outro sinal extremamente importante. As oportunidades começam a surgir de maneiras inesperadas. Uma conversa aparentemente comum, um convite simples, uma ideia que surge durante uma oração. Um encontro que parecia coincidência, mas que muda completamente uma direção. Muitos chamam isso de sorte, outros chamam de acaso, mas quem possui discernimento espiritual reconhece.
são sincronicidades, são movimentos invisíveis acontecendo nos bastidores. São peças sendo posicionadas no momento certo, porque Deus trabalha muito além do que os olhos conseguem enxergar. Enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. Enquanto você espera, Ele continua organizando situações. Enquanto você ora, Ele continua abrindo caminhos. E então surge outro sinal. Talvez o mais importante de todos. Você começa a sentir paz. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque sua confiança aumentou. As circunstâncias podem até continuar desafiadoras, mas o medo já não domina seus pensamentos. A ansiedade perde força. A preocupação deixa de controlar suas decisões. Você entende que existe algo maior conduzindo sua história. Jesus demonstrou isso em todos os momentos, mesmo diante das maiores dificuldades, mesmo diante da oposição, mesmo diante dos momentos mais dolorosos. Sua confiança permanecia firme, porque ele sabia que o propósito era maior que o problema. E quando essa mesma compreensão nasce dentro de você, algo extraordinário acontece. Você para de viver reagindo ao medo. Você passa a agir pela fé. E essa mudança altera tudo. Sua postura muda, sua energia muda, sua comunicação muda, sua capacidade de liderar muda, sua forma de enxergar oportunidades muda, sua relação com o dinheiro muda. Porque você deixa de enxergar recursos como algo escasso. Você passa a enxergá-los como ferramentas para cumprir uma missão maior. Napoleon Hill ensinava que riqueza começa primeiro na mente, e isso é absolutamente verdadeiro. Antes da prosperidade aparecer na conta bancária, ela aparece na forma de pensamento. Antes do crescimento externo, existe uma expansão interna. Antes da abundância material, existe uma abundância de visão. E é exatamente por isso que Deus trabalha primeiro dentro de você. Ele transforma sua mentalidade antes de transformar suas circunstâncias. Ele fortalece seu caráter antes de ampliar sua influência. Ele desenvolve sua disciplina antes de aumentar sua responsabilidade. Porque aquilo que chega sem preparação quase sempre é perdido rapidamente. Mas aquilo que chega depois do treinamento tende a permanecer. Talvez você esteja vivendo exatamente esse estágio. Talvez ainda não consiga enxergar todos os resultados, mas já consegue perceber mudanças dentro de si. Mais coragem, mais maturidade, mais discernimento, mais fé, mais controle emocional, mais clareza. Se isso está acontecendo, preste atenção. Você pode estar muito mais perto da virada do que imagina. E quando a prosperidade finalmente chegar, você compreenderá que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração foi ignorada, nenhuma espera foi inútil, nenhum obstáculo foi em vão. Tudo fazia parte da preparação, tudo fazia parte da construção, tudo fazia parte do caminho que Deus estava limpando para algo infinitamente maior do que você poderia imaginar. O que muda na mentalidade da pessoa que está pronta para prosperar? Existe uma diferença gigantesca entre desejar prosperidade e estar preparado para recebê-la. Milhões de pessoas desejam uma vida melhor, desejam liberdade financeira, desejam abundância, desejam crescimento, mas poucas estão realmente preparadas para sustentar aquilo que pedem. E é exatamente por isso que Deus trabalha primeiro no interior antes de mudar o exterior. Jesus sabia disso. Ele entendia que toda transformação verdadeira começa dentro da mente e do coração. Por isso, seus ensinamentos não focavam apenas em circunstâncias. Eles focavam em transformação interior. Porque quando a mente muda, a vida muda. Quando a visão muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o destino muda.
E existe um momento muito específico em que a pessoa começa a perceber essa transformação acontecendo. Ela deixa de reclamar tanto, deixa de culpar os outros, deixa de buscar desculpas, deixa de esperar condições perfeitas. Ela compreende que o crescimento exige responsabilidade. E responsabilidade é uma das características mais marcantes das pessoas que prosperam. Enquanto a mentalidade comum pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A mentalidade preparada pergunta: o que Deus está tentando me ensinar através disso? Essa simples mudança de pergunta altera completamente os resultados, porque a vítima procura culpados, mas quem prospera procura lições, e toda lição aprendida se transforma em poder. Pense na vida de Jesus. Ele enfrentou oposição, críticas, traições, perseguições, mas em nenhum momento permitiu que essas circunstâncias definissem sua missão. Ele permaneceu focado, permaneceu alinhado ao propósito, permaneceu fiel ao chamado. E essa é exatamente uma das características que aparecem antes da virada: o foco. A pessoa preparada começa a eliminar distrações. Ela entende que não pode seguir todos os caminhos ao mesmo tempo. Não pode agradar todo mundo. Não pode desperdiçar energia com aquilo que não produz crescimento. Ela passa a proteger sua mente. Protege seus pensamentos. Protege seu tempo. Protege sua atenção. Porque percebe que sua atenção é um dos ativos mais valiosos que possui. Napoleon Hill ensinava que aquilo que domina seus pensamentos acaba dominando sua vida. E isso continua sendo uma verdade poderosa. Se você alimenta medo diariamente, colherá insegurança. Se alimenta dúvidas diariamente, colherá indecisão. Mas se alimenta fé, propósito e visão, começará a construir uma realidade completamente diferente. É por isso que os pensamentos importam tanto. Muitas pessoas sabotam o próprio futuro sem perceber. Oram por prosperidade durante alguns minutos, mas passam o restante do dia alimentando preocupações. Oram por abundância, mas repetem constantemente frases de escassez. Oram por oportunidades, mas acreditam que nada dará certo. Essa contradição gera conflito interno, e o conflito bloqueia o avanço. A pessoa preparada começa a alinhar pensamento, fé e ação. Ela pensa de forma diferente, fala de forma diferente, age de forma diferente. E aos poucos os resultados começam a refletir essa transformação. Outro sinal poderoso é que ela deixa de depender de motivação. Isso pode surpreender muita gente, mas a verdade é que os grandes resultados raramente são construídos pela motivação. Eles são construídos pela disciplina. A motivação vem e vai. A disciplina permanece. Jesus não cumpriu sua missão porque se sentia motivado todos os dias. Ele cumpriu sua missão porque permaneceu comprometido, mesmo quando era difícil. Mesmo quando era doloroso, mesmo quando ninguém entendia. E essa mesma mentalidade aparece antes da prosperidade. Você para de agir apenas quando está animado. Você continua avançando mesmo quando não sente vontade. Continua estudando, continua trabalhando, continua acreditando, continua construindo, continua plantando, porque compreende uma verdade que transforma vidas. Toda colheita é precedida por uma estação de semeadura, e durante a semeadura quase nada parece acontecer. Você trabalha, se esforça, persiste e muitas vezes não vê resultados imediatos. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que as raízes estão crescendo, e as raízes são invisíveis. A prosperidade funciona exatamente assim. Primeiro, cresce no invisível. Depois, aparece no visível. Primeiro, cresce na mente. Depois, aparece na realidade. Primeiro, cresce na fé.
Depois, aparece nos resultados. É por isso que Deus frequentemente trabalha em silêncio, porque as maiores construções acontecem longe dos aplausos, longe dos holofotes, longe da aprovação das multidões. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Uma fase silenciosa, uma fase de preparação, uma fase onde ninguém percebe o que está acontecendo. Mas Deus percebe. Ele vê cada esforço, cada oração, cada lágrima, cada decisão difícil, cada passo dado pela fé. E tudo isso está construindo a pessoa que será capaz de administrar a próxima fase da sua vida. Porque a prosperidade que Deus prepara não é apenas financeira. Ela envolve propósito, ela envolve paz, ela envolve direção, ela envolve crescimento espiritual. Ela envolve impacto, ela envolve uma vida alinhada com aquilo que você foi criado para realizar. E quando essa compreensão finalmente chega, você para de correr atrás de riqueza apenas por riqueza. Você passa a buscar crescimento para cumprir uma missão maior. E é exatamente nesse ponto que as portas começam a se mover de uma forma que parece sobrenatural. O que muda? Na mentalidade da pessoa que está pronta para prosperar. Existe uma diferença gigantesca entre desejar prosperidade e estar preparado para recebê-la. Milhões de pessoas desejam uma vida melhor, desejam liberdade financeira, desejam abundância, desejam crescimento, mas poucas estão realmente preparadas para sustentar aquilo que pedem. E é exatamente por isso que Deus trabalha primeiro no interior antes de mudar o exterior. Jesus sabia disso. Ele entendia que toda transformação verdadeira começa dentro da mente e do coração. Por isso, seus ensinamentos não focavam apenas em circunstâncias. Eles focavam em transformação interior. Porque quando a mente muda, a vida muda. Quando a visão muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, o destino muda. E existe um momento muito específico em que a pessoa começa a perceber essa transformação acontecendo. Ela deixa de reclamar tanto, deixa de culpar os outros, deixa de buscar desculpas, deixa de esperar condições perfeitas. Ela compreende que o crescimento exige responsabilidade. E responsabilidade é uma das características mais marcantes das pessoas que prosperam. Enquanto a mentalidade comum pergunta, por que isso está acontecendo comigo? A mentalidade preparada pergunta, o que Deus está tentando me ensinar através disso? Essa simples mudança de pergunta altera completamente os resultados, porque a vítima procura culpados, mas quem prospera procura lições. E toda lição aprendida se transforma em poder. Pense na vida de Jesus. Ele enfrentou oposição, críticas, traições, perseguições, mas em nenhum momento permitiu que essas circunstâncias definissem sua missão. Ele permaneceu focado, permaneceu alinhado ao propósito, permaneceu fiel ao chamado. E essa é exatamente uma das características que aparecem antes da virada. O foco. A pessoa preparada começa a eliminar distrações. Ela entende que não pode seguir todos os caminhos ao mesmo tempo. Não pode agradar todo mundo. Não pode desperdiçar energia com aquilo que não produz crescimento. Ela passa a proteger sua mente. Protege seus pensamentos. Protege seu tempo, protege sua atenção, porque percebe que sua atenção é um dos ativos mais valiosos que possui. Napoleon Hill ensinava que aquilo que domina seus pensamentos acaba dominando sua vida. E isso continua sendo uma verdade poderosa. Se você alimenta medo diariamente, colherá insegurança. Se alimenta dúvidas diariamente, colherá indecisão. Mas se alimenta fé, propósito e visão, começará a construir uma realidade completamente diferente. É por isso que os pensamentos importam tanto. Muitas pessoas sabotam o próprio futuro sem perceber. Oram por prosperidade durante alguns minutos,
mas passam o restante do dia alimentando preocupações. Oram por abundância, mas repetem constantemente frases de escassez. Oram por oportunidades, mas acreditam que nada dará certo. Essa contradição gera conflito interno, e o conflito bloqueia o avanço. A pessoa preparada começa a alinhar pensamento, fé e ação. Ela pensa de forma diferente, fala de forma diferente, age de forma diferente. E aos poucos os resultados começam a refletir essa transformação. Outro sinal poderoso é que ela deixa de depender de motivação. Isso pode surpreender muita gente, mas a verdade é que os grandes resultados raramente são construídos pela motivação. Eles são construídos pela disciplina. A motivação vem e vai. A disciplina permanece. Jesus não cumpriu sua missão porque se sentia motivado todos os dias. Ele cumpriu sua missão porque permaneceu comprometido. Mesmo quando era difícil, mesmo quando era doloroso, mesmo quando ninguém entendia. E essa mesma mentalidade aparece antes da prosperidade. Você para de agir apenas quando está animado. Você continua avançando mesmo quando não sente vontade. Continua estudando, continua trabalhando, continua acreditando, continua construindo, continua plantando, porque compreende uma verdade que transforma vidas. Toda colheita é precedida por uma estação de semeadura, e durante a semeadura quase nada parece acontecer. Você trabalha, se esforça, persiste e muitas vezes não vê resultados imediatos. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Significa apenas que as raízes estão crescendo, e as raízes são invisíveis. A prosperidade funciona exatamente assim. Primeiro, cresce no invisível. Depois, aparece no visível. Primeiro, cresce na mente. Depois, aparece na realidade. Primeiro, cresce na fé. Depois, aparece nos resultados. É por isso que Deus frequentemente trabalha em silêncio, porque as maiores construções acontecem longe dos aplausos, longe dos holofotes, longe da aprovação das multidões. E talvez você esteja exatamente nessa fase agora. Uma fase silenciosa, uma fase de preparação, uma fase onde ninguém percebe o que está acontecendo. Mas Deus percebe. Ele vê cada esforço, cada oração, cada lágrima, cada decisão difícil, cada passo dado pela fé. E tudo isso está construindo a pessoa que será capaz de administrar a próxima fase da sua vida. Porque a prosperidade que Deus prepara não é apenas financeira. Ela envolve propósito, ela envolve paz, ela envolve direção, ela envolve crescimento espiritual, ela envolve impacto, ela envolve uma vida alinhada com aquilo que você foi criado para realizar. E quando essa compreensão finalmente chega, você para de correr atrás de riqueza apenas por riqueza. Você passa a buscar crescimento para cumprir uma missão maior. E é exatamente nesse ponto que as portas começam a se mover de uma forma que parece sobrenatural. Como agir enquanto Deus está preparando sua próxima fase? Existe uma pergunta que muitas pessoas fazem durante os períodos difíceis. Se Deus está realmente preparando algo maior, o que eu devo fazer enquanto espero? A resposta pode mudar completamente sua trajetória. Você continua avançando, mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem entender tudo, mesmo sem receber todas as respostas, porque a fé verdadeira não depende de evidências imediatas. A fé verdadeira continua caminhando quando a estrada ainda não está completamente visível. Jesus demonstrou isso durante toda a sua vida. Cada passo que ele dava era guiado por propósito, não por conveniência, não por facilidade, não por garantias humanas. Ele avançava porque sabia quem o havia enviado. E essa é uma das maiores lições para quem está esperando sua prosperidade.
Pare de focar apenas no que você ainda não recebeu. Comece a focar em quem você está se tornando, porque a pessoa que você está se tornando é mais importante do que aquilo que você está tentando conquistar. Dinheiro sem sabedoria desaparece. Influência sem caráter destrói. Poder sem propósito corrompe. Mas quando Deus prepara uma pessoa, Ele constrói fundamentos sólidos. Por isso, sua missão durante a preparação é simples. Fortaleça sua mente, fortaleça sua fé, fortaleça sua disciplina, fortaleça sua visão, fortaleça seus hábitos, todos os dias, sem exceção. Mesmo nos dias em que ninguém estiver observando, mesmo nos dias em que os resultados parecerem distantes, mesmo nos dias em que a dúvida tentar ocupar espaço dentro da sua mente. Porque são justamente esses dias que definem seu futuro. A maioria das pessoas abandona o processo quando não vê recompensas rápidas, mas aqueles que prosperam aprendem algo poderoso. O atraso não significa negação. O silêncio não significa abandono. A espera não significa derrota. Muitas vezes significa preparação. Imagine um agricultor. Depois de plantar, ele não volta para casa e desenterra a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. Ele confia no processo. Ele continua cuidando da terra, continua regando, continua protegendo, continua acreditando. E um dia a colheita aparece. A vida funciona da mesma forma. Existe um tempo entre plantar e colher. Existe um tempo entre pedir e receber. Existe um tempo entre a preparação e a manifestação. E durante esse período, sua principal responsabilidade é proteger sua mente. Proteja seus pensamentos, porque toda grande batalha começa dentro da mente. Foi assim com os grandes vencedores da história. Foi assim com os empreendedores que construíram impérios. Foi assim com líderes que mudaram o mundo. Foi assim com homens e mulheres de fé. Primeiro venceram internamente, depois venceram externamente. Napoleon Hill ensinava que o medo é uma das maiores prisões da mente humana. E talvez seja exatamente esse o obstáculo que Deus esteja removendo de você agora. O medo do fracasso. O medo da rejeição, o medo da crítica, o medo de tentar, o medo de crescer, o medo de ser julgado. Porque enquanto esses medos controlam suas decisões, eles limitam seu potencial. Mas quando a fé assume o controle, algo extraordinário acontece. Você continua avançando apesar do medo. Não porque o medo desapareceu, mas porque ele deixou de comandar sua vida. E esse é um dos sinais mais claros de maturidade espiritual. Você para de esperar sentir coragem para agir. Você age e a coragem aparece durante o caminho. É assim que as grandes transformações acontecem. Não através de um único momento mágico, mas através de pequenas decisões tomadas repetidamente. Decisões de continuar, decisões de acreditar, decisões de permanecer fiel, decisões de seguir em frente, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja observando neste momento. Não apenas aquilo que você pede, mas quem você se torna enquanto espera. Porque existe uma diferença enorme entre desejar uma bênção e estar preparado para administrá-la. E é justamente durante a espera que essa preparação acontece. É justamente durante a dificuldade que essa capacidade é construída. É justamente durante os testes que a força necessária é desenvolvida. Por isso, não desperdice esta fase. Não desperdice este treinamento. Não desperdice esta preparação. Porque um dia você olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia um atraso era, na verdade, um posicionamento perfeito. Aquilo que parecia uma perda era proteção. Aquilo que parecia um desvio era direção. Aquilo que parecia uma crise era preparação. E então chegará o momento que poucas pessoas conseguem reconhecer. O momento em que a virada finalmente começa a acontecer.
O momento em que tudo aquilo que Deus estava construindo em silêncio começa a aparecer diante dos seus olhos. O momento exato em que a virada acontece. Chega um momento em que tudo muda, não necessariamente de um dia para o outro, não necessariamente com fogos de artifício, não necessariamente de forma espetacular, mas muda. E o mais interessante é que a verdadeira virada começa dentro de você antes de aparecer ao seu redor. Um dia, você acorda e percebe que já não é a mesma pessoa. A ansiedade que dominava seus pensamentos perdeu força. O medo já não controla suas decisões. A opinião das pessoas já não define seu valor. A escassez deixou de ocupar espaço em sua mente. A dúvida já não possui a mesma autoridade. Você se tornou mais forte, mais sábio, mais disciplinado, mais preparado. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a abrir portas que antes pareciam impossíveis. Porque agora você possui estrutura para atravessá-las. Agora você possui maturidade para administrá-las. Agora você possui discernimento para reconhecê-las. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade muda a pessoa, mas frequentemente acontece o contrário. Primeiro Deus muda a pessoa, depois a prosperidade chega. Primeiro Deus fortalece o caráter, depois amplia a responsabilidade. Primeiro Deus trabalha a mentalidade, depois libera os recursos. Primeiro Deus prepara o coração, depois entrega a missão. Jesus demonstrou isso de forma perfeita. Antes da multiplicação dos pães, existiu preparação. Antes dos milagres, existiu obediência. Antes da influência, existiu serviço. Antes da glória, existiu processo. E essa mesma sequência continua acontecendo na vida de todos aqueles que são chamados para algo maior. Talvez você esteja muito mais próximo da sua virada do que imagina. Talvez as dificuldades que enfrenta hoje sejam os últimos ajustes da preparação. Talvez as portas fechadas estejam impedindo você de entrar no lugar errado. Talvez as rejeições estejam protegendo você de conexões que atrasariam seu propósito. Talvez as perdas estejam criando espaço para algo muito maior. Porque Deus nunca remove sem propósito, nunca fecha sem direção, nunca corrige sem amor, nunca prepara alguém para o fracasso. Quando Deus investe tempo na preparação, é porque existe algo valioso adiante, e quanto maior a missão, maior costuma ser o treinamento. Quanto maior a responsabilidade, maior costuma ser a preparação. Quanto maior a prosperidade, maior costuma ser a transformação interior necessária. Por isso, não olhe para a sua situação atual como uma sentença. Olhe para ela como uma fase temporária, uma fase de construção, uma fase de fortalecimento, uma fase de alinhamento, uma fase que está aproximando você daquilo que foi preparado para a sua vida. E quando a virada finalmente acontecer, você compreenderá algo extraordinário. Você perceberá que Deus estava trabalhando o tempo todo, nos momentos em que você chorou, nos momentos em que duvidou, nos momentos em que se sentiu sozinho, nos momentos em que pensou em desistir. Ele estava lá, guiando, protegendo, corrigindo, fortalecendo, preparando, limpando o caminho, movendo pessoas, removendo obstáculos invisíveis, criando conexões, abrindo oportunidades, posicionando circunstâncias, construindo um futuro que você ainda não conseguia enxergar. E é por isso que hoje existe apenas uma decisão a tomar: continuar. Continuar acreditando, continuar avançando, continuar aprendendo, continuar crescendo, continuar confiando, porque sua história ainda não terminou. Seu melhor capítulo ainda pode estar à frente. Sua maior oportunidade ainda pode estar chegando. Sua maior prosperidade ainda pode estar sendo preparada. Seu maior testemunho ainda pode estar sendo escrito. E quando esse dia chegar, você não agradecerá apenas pela vitória. Você agradecerá pelo processo.
porque entenderá que foi durante o processo que Deus transformou você na pessoa capaz de receber tudo aquilo que estava reservado para a sua vida. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se agora no canal. Faça parte desta comunidade que cresce todos os dias com fé, propósito e mentalidade de prosperidade. Deixe nos comentários: Deus está preparando minha virada. E se você deseja aprofundar ainda mais essa transformação, participe da nossa área de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos para fortalecer sua fé, sua mentalidade e sua jornada rumo à prosperidade. E não deixe de conhecer o material especial que está fixado no primeiro comentário. Ele foi criado para ajudar você a acelerar seu crescimento pessoal, espiritual e financeiro. Lembre-se sempre, quando Deus limpa o caminho, não é porque Ele tirou algo de você. É porque está abrindo espaço para algo muito maior.